Olá pessoal, aqui é o professor Emerson, então, para mais uma aula com vocês. Filosofia sétimo ano, data 4 de maio de 2020. E os conteúdos que nós trabalharemos nessa aula são conteúdos que estão ali no novo material de vocês, que é o livro 2, das páginas 405 à página 407. E os conteúdos desta aula são definir o que é ética e moral e a questão dos valores. Então, com bastante calma, coloca ali do ladinho de vocês o material de estudo, material para fazer as anotações, para que a gente possa poder dar início, beleza? Então, pega o material e vamos começar. E aí nós começamos falando inicialmente desse tema da 405, que diz assim: definir o que é ética e o que é moral. Então, eu estou até trazendo aqui o meu cursor, e aí no primeiro tópico nós temos ali a ética, então norteia os princípios para a vida. Então, pessoal, ética, como está ali no material de vocês, diz assim: ética é o conjunto de regras, princípios e ideias que fundamentam as ações de um indivíduo. E aí o material traz esse exemplo ali. Você é uma pessoa que age corretamente em todos os momentos? Não rouba, não fala mal dos outros e gosta de se relacionar bem com outras pessoas? Sim. Mas por que você faz isso? Por que age assim? A resposta para esse porquê é a ética. São os seus princípios de vida. Então, quando nós dizemos que uma pessoa está agindo eticamente, aquela pessoa, então, ela vai imaginar que aquilo que está acontecendo com ela, ou aquilo que ela pode causar a outras pessoas e que pode ser negativo, ela não vai fazer, porque ela não quer que aconteça com ela mesma. Então, se eu estou me colocando no lugar de uma outra pessoa sobre alguma ação que vai causar algum tipo de dano a ela, e não vou cometer este dano para não causar nenhum tipo de ação a ela, nenhum tipo de ação ruim a ela, eu estou agindo de maneira ética, de maneira correta. Agir de maneira correta é saber respeitar o direito do próximo. Saber que a minha vida, ela vai até um determinado limite, que os meus direitos, eles vão até um determinado limite. Qual que é esse limite? É que aonde termina o meu direito, começa o direito do meu semelhante, do próximo. Então, os mesmos direitos que eu tenho dentro de um grupo social, as outras pessoas inseridas nesse grupo também compartilham desses mesmos direitos. Então, se eu quero ser respeitado, obviamente eu preciso dar o respeito. Se eu não quero ser roubado, obviamente também não roubarei. Se eu não quero que os outros saiam por aí falando mal de mim, obviamente também não sairei falando sobre os outros. E assim por diante. Então, ética são princípios básicos para a vida de um indivíduo, para a vida dele e para a vida que ele vai praticar dentro da sociedade. E aí o material de vocês traz assim: ao contrário da ética que está inserida no campo das ideias, a moral está inserida no campo da prática. Então, a ética, ela é os princípios e a moral é a ação, né, da ética. Então, a moral é a ação, enquanto a ética é o pensamento. Então, tudo aquilo que eu trabalho na minha mente, tudo aquilo que eu desenvolvo nas minhas ideias, dizendo assim, ó, não posso roubar, não posso fazer mal ao outro, eu vou colocar isso em prática, né? Como colocando isso em prática? Não cometendo atos que vão causar nenhum prejuízo ao outro. Mas eu posso, eticamente, pensar assim: bom, eu devo compartilhar ações boas, eu devo ajudar o próximo quando eu consigo, eu tenho que fazer boas ações. E aí, quando eu estou praticando estas boas ações, eu estou agindo, então, moralmente. Então, a moral é a minha ação, enquanto a ética ela é desenvolvida no meu campo de pensamentos, nas minhas ideias que são formadas dentro da minha mente.
Beleza? Pessoal, então agora o professor trocou aí o slide e agora nós estamos ali então na página 406, que tem ali como tema a questão dos valores. Para compreender o significado de ética é necessário saber qual a importância dos valores nas relações entre as pessoas. É importante que cada pessoa saiba que são os seus próprios valores e os da comunidade saber quais são os seus próprios valores e os da comunidade onde vive, além de conhecer além de conhecer os valores da comunidade, do país ou da região que porventura venha visitar durante uma viagem, por exemplo. Então, quando eu estou viajando, quando eu estou saindo do meu local de convívio e vou para outro local, vou fazer uma viagem, eu preciso saber quais são os conceitos que norteiam aquela sociedade, quais são os hábitos corretos para aquela sociedade. Porque nem sempre estes hábitos são iguais. Cada cultura apresenta ali a sua própria característica. Por exemplo, os países do Oriente têm algumas características que são características diferentes à cultura do povo do Ocidente. Então eu preciso saber o que é praticado dentro dessas outras comunidades, para onde é que eu estou viajando, para quê? Porque se eu estou indo para lá, se eu sou um visitante, eu preciso me comportar conforme aquelas regras daquela determinada sociedade. Da mesma forma, quando estas outras pessoas vêm até nós, até aqui na nossa cidade, até aqui no nosso país, nós temos regras, nós temos leis que ordenam como é que se deve acontecer o convívio social. E aí nós precisamos que essas pessoas tenham isso em mente, sabendo quais são os valores, quais são os princípios, o que norteia o desenvolvimento social do nosso povo aqui, do nosso Brasil. Então, da mesma forma que eu preciso saber o que é praticado fora do meu país, quando eu vou viajar, né, e para questão de conhecimento, para questão de respeitar as determinadas culturas diferentes que nós temos espalhadas pelo mundo, eu também preciso com que as outras pessoas que venham para cá conheçam aquilo que nós temos de valores, aquilo que para nós é o certo, aquilo que para nós é o correto, quais são os nossos hábitos e assim por diante. E aí, quando eu penso especificamente com relação ao nosso país, a gente sabe que é muito mais fácil a gente absorver as nossas regras sociais. Por quê? Porque nós convivemos dentro delas, né? E aí acontece de muitas vezes a gente fala assim, mas poxa vida, isso é algo novo para mim. Pode ser algo novo, novos valores, de repente, que você esteja entrando em contato. Mas só que esses novos valores serão rapidamente absorvidos por você, porque você está percebendo que aquilo ali faz parte daquele teu contexto social. Então nós vamos ao longo de uma vida toda percebendo que cada sociedade, que cada grupo social tem valores específicos, tem valores que muitas vezes são compartilhados somente dentro daquele grupo e assim por diante. E o que é mais importante sobre isso tudo, que os valores de cada grupo social, seja com relação à questão de comportamento e tudo mais, tudo isso tem que ser respeitado. Porque, como eu falei anteriormente, nós convivemos em sociedade. Então, nós precisamos saber que esse espaço ele é compartilhado. E todos nós devemos agir com o respeito ao nosso próximo. Todos nós temos que saber esse ponto ético
de conseguir respeitar o meu próximo, independentemente se esse meu próximo ele tem um hábito, por exemplo, que seja diferente do meu. E desde que esse hábito diferente do meu próximo não cause nenhum dano à sociedade, ele tem que ter o devido respeito dentro da sociedade, tá? Então, assim, nós podemos ter hábitos diferentes, mas esses hábitos diferentes, eles não podem causar, em hipótese alguma, prejuízo a ninguém. A ninguém. Então, se são hábitos saudáveis, se são valores saudáveis, cada cultura vai ter a sua sem problema nenhum. E aí, pessoal, fazendo essa troca agora de slide, nós vemos ali quais são os valores humanos. Aí eu apresento para vocês que traz assim a questão da justiça, traz a questão da honra. Isso são apenas alguns valores, tá? Justiça, honra, integridade, generosidade, bondade, honestidade, respeito, enfim, são N ações, são N pontos que são colocados como valores humanos. Assim, muitas das nossas ações são determinadas, portanto, por nossos valores. Então é importante ter a consciência de que cada atitude, cada decisão tomada traz consequências, tanto para nós quanto para as outras pessoas. Então é por isso que eu jamais vou agir de uma maneira que venha causar algum tipo de dano ao meu próximo. Então, ética e moral fundamentam nossas ações. A ética fundamenta por meio das ideias e a moral por meio dos valores. Então, a ética são as minhas ideias e a moral é a prática. Beleza? Então, não se esqueçam disso. Então, enquanto o campo ético vai permanecer ali nas minhas ideias, naquilo que eu desenvolvo na minha cabecinha, a moral é aquilo que eu estou colocando em ação, é aquilo que eu estou colocando em prática. Guardem bem isso. Pessoal, então, o professor vai encerrar por aqui, 405 a 407. Se ficou dúvidas, o professor pede que vocês anotem e pode me encaminhar isso através do meu WhatsApp, lá no nosso grupo, tá? E eu digo para vocês assim que vocês tenham todos aí uma ótima semana de estudos, uma ótima semana para a vida de vocês e que nós logo, logo nos reencontraremos novamente em sala de aula. O professor está morrendo de saudade e deixo um abraço então para todos vocês.